antes de dizer oi para você, eu quero primeiro lembrar que a gente vai falar sobre gestantes e Covid-19, já para adiantar a sua possibilidade de participar com a gente aqui da conversa, tá bom? Hashtag correspondente médico, vai lá no Twitter, deixe a sua dúvida. Agora sim, para não ser deselegante, vou cumprimentar o doutor Fernando. E aí, doutor, tudo bem? Tudo bem, você, Elisa? Muito bem, mais uma semana começando. É isso aí, vamos trabalhar? Vamos lá, neste que é o correspondente médico. Nosso primeiro tema de hoje são justamente os riscos da Covid-19 para as gestantes. Segundo um levantamento do Observatório Obstétrico Brasileiro, as mortes de gestantes e as mamães de recém-nascidos por causa da doença mais que dobraram agora em 2021. Essa pesquisa mostra que, no ano passado, mais de 450 grávidas morreram com Covid-19, uma média de cerca de 10 mortes por semana. E neste ano, 2021, já foram 362 mortes e a média semanal subiu para 25 mortes. Doutor Fernando Gomes, não é o tipo de notícia que a gente gosta de dar, evidentemente, até porque a gente está falando de uma gestante que também está levando junto consigo um bebê. Por que exatamente as gestantes começaram a apresentar esse tipo de preocupação, doutor? Durante o período da gravidez, existe uma fragilidade maior do corpo humano. Ao mesmo tempo que tem todo um preparo para uma nova vida que está por vir, existe uma questão que envolve o próprio sistema imunológico. Você imagina o seguinte, Elisa, quando um bebê está sendo desenvolvido, nós temos um ser novo que tem metade da carga genética da mãe, metade da carga genética do pai. Então você já pode imaginar que o sistema imunológico ele tem que agir diferente para que, na verdade, a grávida não faça uma reação de corpo estranho em relação ao próprio filho. Então, se durante esse período de gravidez, em que você tem um bebê que está sendo desenvolvido, você tem uma infecção viral que também estimula o sistema imunológico, você pode imaginar que você tem um conflito de interesse acontecendo. E lembrando que a Covid-19 acomete principalmente os pulmões e você sabe que o pulmão acaba sendo o órgão-alvo para que a gente tenha a troca gasosa. Então isso acaba sendo muito complicado, principalmente nesse cenário que a gente tem uma nova vida sendo preparada para vir para a Terra. Doutor, a gente já falou de gestante algumas vezes aqui no quadro. A gente já explicou casos, mais de um, e não aqui no Brasil também, ao redor do mundo, de gestantes que se infectaram de Covid-19 e passaram os anticorpos para o neném. Depois o neném nasceu e tudo bem, ele já com os anticorpos. Há pouco a gente estava repercutindo também no jornal a questão do aleitamento, né? A questão de você amamentar um neném e também passar para esse neném os anticorpos. A mesma preocupação dessa conexão da mãe com o gestante deve ocorrer no fato da possibilidade de infecção desse bebê? Ele pode nascer com Covid-19? Sim, você pode imaginar o seguinte, Elisa, quando eu tenho um bebê sendo desenvolvido dentro do útero materno, ele recebe sangue a partir do cordão umbilical e da placenta. Então é natural que o vírus que trafegue pelo organismo através da corrente sanguínea possa ter acesso, por mais que exista uma barreira de proteção natural nessa região. A gente observou isso, por exemplo, com o Zika vírus. Só que a gente percebe o seguinte, cada vírus é diferente, tem um comportamento outro com relação às pessoas e ao próprio desenvolvimento humano. Então, o que a gente notou nos trabalhos que a gente até repercutiu por aqui foi a passagem de anticorpos através do sangue, estamos falando de IgM e de IgG, e também através do leite materno, e a gente está falando de IgA, mostrando que existe uma preocupação biológica do próprio corpo físico da mãe de passar para o bebê que está em desenvolvimento e que acabou de nascer, recursos para combater a infecção, caso tenha contato com o coronavírus. Doutora, a gente está repercutindo aqui o fato de ter aumentado o número de gestantes que... Esse número aumentou entre as mamães que perderam a vida com Covid-19. A gente pode dizer também que isso é um efeito natural do avanço da doença? Por quê? A gente observou crianças mais infectadas, jovens mais infectados, adultos mais jovens também mais infectados. Então, aumenta também a possibilidade deles perderem a vida, já que a doença está se espalhando para mais pessoas. Faz algum sentido? Faz sentido. Conforme a gente abre a nossa superfície de contato do ser humano com a doença, e aqui a gente está falando de número de casos, é de se esperar que você tenha um maior número, pelo menos absoluto, de casos em determinada característica que o indivíduo se encontre. Por exemplo, na faixa etária pediátrica, nos adolescentes e nas mulheres, sobretudo nas mulheres grávidas também. Lembrando que tem também toda uma questão relacionada com o processo de vacinação, né, que ainda, na verdade, não está definitivamente aprovado e, enfim, orientada a vacinação nas grávidas. Pois é, já existem os pedidos e a possibilidade delas estarem incluídas no Plano Nacional de Imunização. Vamos ver quando chegar essa etapa para ver se já estarão, como é que vai ser esse processo, né, da vacinação nesse grupo prioritário. Tem pergunta aqui chegando? Tanto por é favor, que até existe uma preocupação em se orientar que se a pessoa puder
aguardar um momento mais propício para a concepção, assim o faça. É lógico que nem sempre a gravidez ela é programada, mas muitas mães e pais se preparam para isso, né? Então, às vezes é interessante e importante a gente notar o momento que a gente está vivendo, toda essa questão da demanda dos hospitais e a necessidade de se evitar utilizar o recurso se não for necessário, para que talvez, às vezes, esse desejo ele possa esperar um pouquinho mais e no momento um pouquinho mais propício isso venha a acontecer. Se for possível, segurar um pouquinho mais esse momento. Olha, ainda falando sobre as mamães, a gente traz aqui o assunto que está repercutindo bastante, porque tem uma novidade no nosso site também, viu? Uma pesquisa da USP, está aqui, ó. USP, mães passam anticorpos contra a Covid-19 para bebês pelo leite materno. Essa é a reportagem no site. Você pode entrar, compartilhar com a sua família, seus amigos e as mulheres gestantes que você conhece. Segundo esse estudo, isso pode prevenir a infecção ou reduzir a gravidade dos sintomas dos bebês. De acordo com a coordenadora dos estudos, isso pode beneficiar as crianças amamentadas diretamente pela mãe, como aquelas que recebem o alimento por bancos de leite. Então, interessante a gente reforçar isso aqui, né, doutor? Mais um avanço das descobertas da ciência. Isso, mostrando, né, Elisa, a grande importância que a gente tem do aleitamento materno. Ficando sempre aquela dica, né? Caso a mamãe acabou de ter um neném e de repente apareceu com coronavírus, a dica é se proteja, coloca máscara, toda a questão de higiene, mas não deixe de oferecer o leite para o seu filho. E aqui, mais um motivo, né? Mostrando que ele pode vir enriquecido com anticorpos que venham ajudar o combate da infecção, caso o bebê venha a contrair. cnnbrasil.com.br, viu? Uma pergunta que chegou aqui pela rede social, Giliard, espero ter dito bem o seu nome, viu? A minha esposa vai ter o parto em agosto e estamos nos cuidando bastante, mas como garantir a segurança dela e da bebê no hospital após o parto? O risco é alto para ela e para neném? Hoje em dia já existem protocolos rígidos que são seguidos nos hospitais. Então, assim, você não precisa se preocupar muito com isso. É só seguir as orientações, principalmente em relação à higiene, trocar informações com todos os profissionais da área da saúde, com os médicos e seguir em frente, né? Vai dar tudo certo. A gente tem que ter esse tipo de pensamento, né, Elisa? Porque senão a gente fica preocupado demais e a gente sabe, Elisa, que grávida preocupada não é bom. Nada bom, hein? Quando você tiver ali a sua filha nos braços, mande mensagem pra gente contando que ficou tudo bem. A gente quer saber muito. Próximo assunto que eu trago aqui para você, um estudo da USP mostra que pessoas com mais força e mais massa muscular tendem a permanecer menos tempo internadas com a Covid-19. Segundo essa pesquisa, quanto maior a força dos pacientes, mais rápido eles deixaram o hospital após serem internados com Covid. O professor Hamilton Rochelle, um dos cientistas que conduziram o estudo, falou com a gente sobre os resultados. Vamos então ouvir. Esse trabalho traz para nós duas mensagens muito interessantes. A primeira delas é a importância da saúde muscular para o indivíduo poder lidar bem com uma eventual infecção pelo coronavírus, e a outra é a necessidade que nós vamos ter de olhar para a recuperação muscular desses indivíduos acometidos pela doença, num processo de reabilitação no pós-Covid, que a gente sabe que tem uma série de sequelas importantes e que vai requerer uma atenção muito especial do sistema de saúde como um todo. Doutor Fernando, então já sabemos que ninguém está livre de pegar Covid-19, mesmo que seja um atleta olímpico. A gente até falou sobre isso esses dias. Porém, no decorrer da doença, na internação, essa pessoa pode demonstrar resultados diferentes. Sim, e aqui a gente percebe a convergência de duas informações importantes, né? Uma pessoa que tem uma porcentagem maior de massa muscular, isso refletindo, como no estudo, através da análise da força com o dinamômetro, ultrassom do próprio músculo para verificar a saúde. Isso, que é uma medida de força que você pode fazer. Tá. São pessoas que têm uma evolução mais satisfatória quando tem infecção. Então, pessoal, bora ganhar massa muscular, não tem jeito, né? E a segunda informação que a gente já sabe é que pessoas que estão com sobrepeso e, portanto, têm uma maior quantidade de gordura no corpo, acabam tendo, por apresentar um processo inflamatório crônico, uma tendência maior de ter mais complicações e até mesmo o óbito. Por isso que cuidar do corpo físico num momento como esse é extremamente importante. Você pode imaginar que toda a massa muscular do nosso corpo tem um papel importantíssimo
na nossa vida de relação. Então, meu cérebro quer realizar um movimento, meu nervo manda uma informação, o músculo contrai, eu tenho o aparelho ósseo-muscular e o movimento acontece. Só que o aparelho muscular, todo o sistema musculoesquelético, ele vai muito além do que simplesmente isso. Existe todo um processo metabólico que envolve a liberação de substâncias, hormônios, enfim, que ajudam a regular o próprio corpo físico, até mesmo para estimular o sistema imunológico. A gente sabe em relação, por exemplo, à neurociência, que durante a atividade física existe a liberação de uma substância chamada irisina, que inclusive preserva a nossa mente, por exemplo, do Alzheimer. Então, assim, aos poucos, a gente percebe que cada avanço da ciência mostra para a gente caminhos, não só para combater de uma forma mais resistente e firme uma infecção pelo coronavírus, mas para ter uma vida mais plena e saudável. Doutor, e no pós-Covid, como é que é essa recuperação? Porque geralmente as pessoas ficam muito cansadas, né, indispostas, tudo parece, qualquer coisinha que você faz, parece que você correu uma maratona. Mas é importante esse retorno também para recuperar toda essa massa muscular. Sim, até para estruturar o nosso pensamento, a gente tem que pensar o seguinte: o coronavírus pode mostrar numa pessoa um quadro clínico leve, moderado ou grave. Vamos pensar o seguinte: paciente quadro grave, ficou na UTI entubado, recebendo relaxantes musculares, ou seja, não fazendo tarefa nenhuma, e o próprio aparelho ajudando no processo da respiração. A gente sabe que se você não estimula o músculo, se você tende ao desuso, ele tende à atrofia. Então, depois que passa o problema da inflamação, principalmente, o corpo físico vai ter um trabalho aí pela frente para restabelecer função e, sobretudo, ganhar novamente a habilidade que tinha, inclusive massa muscular. Então, o período de convalescência é um período que é desafiador, porque implica em, mais uma vez, né, de uma forma metabólica, através do anabolismo, se fortalecer para que você tenha uma vida melhor, uma vida mais saudável e o corpo funcionando de uma forma adequada. Show preguiça, então. Show preguiça que bate na hora de fazer um exercício físico. A gente fica pensando, será? Mas depois de toda a explicação do Dr. Fernando Gomes, com certeza você vai pensar diferente. Vamos para mais um assunto aqui em nosso quadro? A gente ainda segue dentro desse mundo das gestantes. E agora, gente, com uma notícia extraordinária. Uma mulher britânica, presta atenção nisso, engravidou de 2 bebês gêmeos. Até aí tudo bem, né? Mas em datas diferentes. Essa história está no nosso site. A Rebecca Roberts, de 39 anos, foi surpreendida pela segunda gestação 3 semanas depois de ter engravidado do primeiro filho. É isso mesmo, ela já sabia que estava gestante e 3 semanas depois simplesmente descobriu que estava gestante de novo. 2 bebês dentro dela. Esse fenômeno é conhecido como superfetação, quando 2 fetos são gerados ao mesmo tempo, só que em estágios diferentes de desenvolvimento. Os 2 irmãos, um menino e uma menina, nasceram com pesos diferentes, mas estão com um bom estado de saúde. Doutor Fernando, essa confesso que eu nunca tinha ouvido falar. Se você parar para pensar, Elisa, isso funciona como se fossem gêmeos bivitelinos, né? Você precisa de 2 óvulos, 2 concepções ao mesmo tempo dentro do útero. O que chama a atenção é a distância de tempo. Sim, um foi mais preguiçoso ali, né, para começar a se desenvolver pelo jeito. E se você parar para pensar, um tendeu a ser prematuro. Porque o mais... Isso. Então, por que isso acontece? A sua pergunta. Primeiro, é necessário que exista a ovulação. O que chama atenção aqui, que foge um pouquinho do normal, é o fato dela ter engravidado, teve uma relação sexual, aconteceu a concepção, o espermatozoide encontrou o óvulo e começou o desenvolvimento da vida. Passou 1 mês, 3 semanas, e ela ovulou novamente. Isso que acaba sendo aí um paradoxo, né? A gente sabe que pode acontecer, que é raro, né? A gente acabou de falar aqui, mas pode acontecer. E junto com isso, óbvio, né? A necessidade de ter uma relação sexual para que uma nova concepção venha acontecer, encontrando naquele útero um ambiente favorável para o desenvolvimento desse novo bebezinho. Isso que eu ia dizer, não é que já havia dentro dela um novo neném só esperando o momento. Foi uma nova relação sexual e ela se tornou gestante pela 2ª vez na mesma barriga. Isso. O que chama atenção, o que tem de diferente no caso, é o fato dela ter liberado um óvulo mesmo depois de ter existido a concepção. Depois dessa notícia vai ter muita gente tomando cuidado, viu, minha senhora, meu senhor? Tem risco para a gestante, doutor? É sempre uma gestação com mais de um bebê dentro da barriga, acaba oferecendo um olhar diferente da própria obstetrícia, porque sim, existe um conflito de volume,
ali dentro do próprio útero. E a questão de existir uma diferença de tempo faz justamente que a gente tenha essa preocupação. Você imagina, se alguma coisa acontece errado e você precisa com que os bebês venham a nascer de uma forma mais precoce, o coitadinho que foi concebido depois, ele tende a nascer mais prematuro, o que acaba sendo um desafio aí para pediatria neonatal. Doutor, eu que tenho lido pouco, ando muito mal informado, ou esse caso é raro mesmo? Esse caso é raro, não é a coisa mais absurda do mundo, mais incomum do mundo. A gente que mexe, sobretudo, com esse ambiente da pediatria neonatal, a gente ouve falar muitas histórias, né? Mas realmente não é comum. O comum é que exista uma gravidez ou até mesmo uma gemelaridade, ou seja, a mulher libera 2 óvulos e por conta disso até existe uma tendência maior de algumas famílias ter mais gêmeos, que é diferente da questão do gêmeo idêntico, porque o gêmeo idêntico é diferente, aconteceu a concepção, teria um bebezinho só e acontece uma divisão, depois da concepção ter acontecido. Nesse caso de gêmeos que não são idênticos, a gente tem 2 óvulos sendo liberados e, portanto, 2 concepções acontecendo simultaneamente. O diferente é a distância de tempo. Doutor Fernando, obrigada por esse dia. Puxa vida, extraordinário poder trazer essa história dessa gestante. Tão gostoso falar de bebê, né? Tão gostoso de falar de mulher grávida. Coisa bacana, né? Agora eles vão ter de lidar com esses gêmeos inesperados, hein, doutor? É isso aí. Obrigado, Elise. Pessoal, até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.